Olá, meus irmãos. Eu sou o Presbítero Severino e você está no canal O Pão da Vida. Vamos clamar ao nosso Deus. E disse-lhe Jesus: "E tudo que pedis em meu nome, crendo, receberei." Então creia. Se puder, feche os teus olhos e abra o seu coração. É momento de oração. 3 salmos para se orar todos os dias. Salmo 105. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Aleluia. Rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos seus feitos. Cantai-lhe salmo, narrai todas suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegra seu coração do que busca o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai vós das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. No seu juízo permeia toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que enviou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como guiam da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimo e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que o oprimisse, antes por amor dele repreendeu a reis, dizendo: não toquei no meu ungido, nem maltratei os meus profetas. Veio fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante dele viu um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferro, até cumprir-se a profecia a respeito dele e ter provado a palavra do Senhor. O rei mandou soldado, o potestado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para o seu talento sujeitar os seus príncipes e os seus anciões a se ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhe o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com os seus servos. E lhe enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolheram, por meio dos quais fez entre eles seus sinais e maravilha na terra de Cã. E viu treva e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhe as águas em sangue, e assim lhe fez morrer os peixes. Sua terra produziu rã em abundância, até nos aposentos do rei. Ele falou e vieram nuvem de mosca, e piou-lhe em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhe os vinhedos e os figueirais, e lhe quebrou as árvores do seu limite. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país, e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. E ele estendeu uma nuvem que lhes reviste de todo, e um fogo para alumiar de noite. Pediram ele e fez vir codorniz, e o saciou de pão do céu, e fendeu a rocha, e dela brotaram água, que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos.
deu-lhe as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para lhe guardasse os preceitos e lhe preservasse a lei. Aleluia, oh glória a Deus. Salmo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado que guarda a retidão, aleluia, e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez passar pelo abismo como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e o remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum dele escapou. Então creio nas tuas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram o tecido. Integraram-se a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes que pediram e mais fez de enfiar-lhe a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um desígnio e adoraram o ídolo fundido. Assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhas na terra de campo, tremendo feito no mar vermelho. Deus ia exterminando, como disseram, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse deposto, impedindo que a sua glória os destruísse. Também desprezaram a terra para si e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispensaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim como tais ações o provocaram a ira e grazou peste entre eles. Então se levantou Finéia e o executou o juízo e cessou a peste. E isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram na água de Meriba, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente, e não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhe aprenderam as obras, e deram culto aos seus ídolos, ao qual se lhe converteram em laços, pois imolaram seus filhos, as suas filhas ao demônio, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue, assim contaminaram com as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre ele dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram aos seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes o libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua indignação foram os abatidos. Olhai-os, contudo, quando estava angustiado, ele ouviu o clamor, lembrou-se a favor dele da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de
sua misericórdia. Fez também que lograsse compaixão de todos que o levaram cativo. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 107. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos o remido do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto por ermo caminho, sem achar cidade em que habitasse. Faminto e sedento desfalecia-lhe a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu pelos caminhos diretos para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desendeu a alma sequiosa e fartou de bem a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e ferro, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas tribulações, tirou das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, os estudos por causa do seu caminho de transgressões e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e o livrou dos que lhe era mortal. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereça sacrifício de ações de graça e proclame com chuva as suas sobras. Os que tomando o navio descem aos mares, e os que faz trago na imensidade das águas. Esse veio as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo. No meio destas angústias lhe parecia-lhe a alma. Andaram e cavalearam como égua e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim o levou ao desejado porto. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-nos também na Assembleia do Povo e glorifique no conselho dos anciões. Ele converteu o rio em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam o campo e plantaram vinha, e tiveram farta colheita. E Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito o gado dele, e não diminuiu, mas tornaram a reduzir, foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança Ele o desprezo sobre os príncipes e faz andar errante onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera a família como rebanho. O reto vê isso e se alegra, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere a misericórdia do Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos a nossa dívida,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, deixe o seu joinha, compartilhe para os seus familiares e amigos, no WhatsApp, nos seus grupos. Vamos semear a palavra de Deus. Jesus está voltando. Não se esqueça, digite o seu pedido de oração. Vamos estar orando por vocês e toda a sua família. Que Deus vos abençoe e até o próximo encontro marcado com Deus. Não se esqueça, meus irmãos, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Fique com Deus.